Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Vou deixar a Lara responder pra gente não falar em coro. Bom dia, gente! Tô escrevendo aqui o nome do assunto de hoje. E a gente é assim, né? A gente fala em coro, então eu vou deixar ela ficar falando. Não! Aqui. Oh! Não tem problema, Fábio. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia! Brett Howard there! Hello, my dear! Uma semana iluminada para vocês aí também. Miss you! We miss you! We are always talking about you. How is everything, Brett? How are you over there? Mudou a música? Mudou nada, é Queen, só que a mulher escolheu instrumental, mas é Queen. Mais calma, né? É Queen, é Don't Stop Me Now. Love you, Brett! Bom dia, Ana! Estamos vendo vocês chegando aqui, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar, como prometido, vamos falar de criação de conteúdo Queen for Babies. É provável, eu botei meu filho para escutar muito isso na barriga e fora dela. Tá viva, Eveline? Tá viva, bebê? Chazinho, viu, pessoal? Hoje foi a vez de Eveline, viu, Raíssa? Tô morta. Por que será? Oi, Nath, linda, tudo bom? Pessoal, muito feliz com a presença de vocês, Simone, Alê, Mames. E... Tá aceitada, muito bem. Olha, pessoal, o assunto de hoje é muito interessante, muita gente vem pedindo a gente. Tá dentro dessa edição especial do Chá com Joe Business, tá? Olha, esticando, matou o bebê. Foi. Mãe, a gente te ama. Olha, o assunto de hoje, muita gente vem pedindo, né? E a gente prometeu ontem, dentro dessa edição do Chá com Joe, edição especial Business, né? E a gente vem tentando trazer ontem, só fazendo aqui um repasse, tá? Do que a gente trouxe ontem, a gente falou sobre aquele levantamento, aquela pesquisa que a Pilates Method Alliance fez com instrutores de Pilates, proprietários de estúdios, com fabricantes, ou seja, com toda a sua base de dados que eles têm. Foi feita uma grande pesquisa e através do resultado dessas pesquisas eu trouxe ontem o porquê, né, a motivação que faz a gente estar feito louca tentando ajudar cada uma com a sua personalidade, alinhada dentro dos mesmos ideais. E a gente está tentando trazer conteúdos que tem a ver com o financeiro, com o administrativo, com a gestão, enfim, com a sobrevivência de quem tem estúdio, de quem é profissional da área de Pilates, porque essa foi a maior dor, esse foi o maior incômodo e essa foi a maior preocupação revelada nas pesquisas, né? Então a gente tem que considerar que essas pesquisas foram feitas com profissionais espalhados no mundo todo, então muito importante eu ter trazido isso. E a outra é com relação à facilidade de uma linguagem muito mais universal na hora de dar as aulas, especialmente com relação ao tipo de trabalho que a gente faz,
que a gente prega e que a gente sente uma facilidade maior quando a linguagem é universal, quando a linguagem é mais... Fica mais fácil de ditar um comando para um aluno que já reconhece o que é que você quer dizer. Então já reconhece que desenho de movimento é isso que você quer dizer. Ele não é muito amplo, ele não é muito aberto, ele é mais específico. Então são esses os dois pontos chaves que a gente vem tentando lidar, né? Tanto no Chá com Joe Business, dentro de tudo que Lara vem trazendo, dentro de tudo que eu venho trazendo, dentro do que a gente vai trazer essa semana nessa proposta semanal inteira do Atravessando a Ponte, que vai mudar um pouquinho de horário, vai ser à noite, né? Um esforço um pouquinho maior da nossa parte, mas a gente vai estar fazendo isso. E dentro do conteúdo de hoje a gente vem trazendo, além da minha experiência, a experiência que Lara vem desenvolvendo também, especialmente nos últimos tempos, para poder compartilhar dentro da visão dela como que a gente pode fazer uma elaboração e a criação e a organização de conteúdo para alcançar o nosso público, né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso, né? Vou deixar Lara falar um pouquinho. Eu, por conta de estar aqui, não tá tão perto da tela, vai ficar difícil de eu ficar acenando para todos que cheguem, porque senão eu vou virar a tela 25 vezes. Então, queria só dar um beijo para Betinha, que chegou por aqui. E é isso, esse vai ser o conteúdo que vai nos conduzir por hoje, tá certo? A gente vai estar falando basicamente de criação de conteúdo, né? Com post-its ou sem post-its, de que forma a gente faz a nossa vida dessa forma, tá? Então eu vou só deixar Lara aqui falando um pouquinho e já já a gente volta aqui. Não vai ter muito slide hoje, mas só pra gente se conduzir aqui um pouquinho, tá bom? Boa tarde, gente. Bom dia, né, para alguns de vocês. O que a gente vai trazer hoje aqui na verdade, são algumas dicas de como vocês podem trazer uma linha na rede social de vocês, mas eu vou me deter mais ao Instagram, mas aí vocês podem generalizar de acordo com o que vocês trabalham, certo? Assim, primeiro a gente tem que pensar, para mim é mais fácil escrever, por exemplo, do que falar em vídeo. Apesar de eu estar me desconstruindo em relação a isso, mas sempre amei escrever, então trazer esse olhar para minha rede social para mim é mais fácil, mas para algumas pessoas não, né? Então tem algumas dicas que a gente pode trazer em relação a isso também. Assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente pensa em criar conteúdo é para quem eu vou passar esse conteúdo, que entra naquilo que Vanessa falou nas últimas lives sobre a persona, né? De quem são as pessoas que estão me acompanhando e como eu quero que a minha mensagem chegue naquela pessoa. Então, primeiro você identifica o seu público e quais são as necessidades dele. E depois, de acordo com o que você vai vendo, né, do feedback desse público, o que é que ele gosta de ouvir de você, você vai moldando essa linha de como você constrói a sua comunicação. Então, no fundo, assim, pegando para o lado do meio Pilates, o que é que a gente acredita dentro do nosso trabalho, o que é que a gente acredita dentro da nossa missão e como é que a gente pode ajudar o outro. Seja instrutores de Pilates que lhe acompanham, seja clientes que nem sabem o que é Pilates. Então são linguagens diferentes que a gente vai abordar. Então primeiro tem que identificar qual é o público que você tem, você quer atingir e como é que você pode chegar até ele. Existem várias formas, tem a forma de texto, tem a forma de vídeos, mas no fundo você tem que pensar em qual é a mensagem que você quer passar. Dentro disso, de qual é a mensagem, quais são as necessidades daquele público, quais são suas maiores dificuldades, sejam físicas ou emocionais, por exemplo. Se as dores que ela tem, os desafios na rotina dela são físicos, que aí você entra por um lado falando do Pilates atingindo o corpo físico, que eu acredito muito no corpo, na mente e no espírito, então o Pilates traz esse equilíbrio, né? Mas quais são as dores que ela enfrenta e como a sua posição pode ajudar aquela pessoa? Qual é a sua contribuição? Como você pode chegar até ela? E como é que você vai traçar o caminho para chegar? Então tem que pensar nesses pontos. Você definindo qual é a sua persona e qual é o seu público. Definindo foi. Desculpa. Poxa, eu não tinha errado nada. Mas porque foi bonitinho, definindo. Você definindo. Ai, desculpa, pessoal. A gente é assim, vai.
Posso continuar, Vanessa? Você vou tomar um chazinho, aproveitar que hoje eu posso Você definindo qual é o seu público, assim, identificando. E assim, não é só você definir, você vai fazer pesquisa, você vai sentar, elaborar quais são quais são as características daquelas pessoas que lhe acompanham, certo? Então, ao definir a sua persona, o seu público, aí é que você vai traçar as metas, certo? Então, assim, o que Vanessa quis trazer quando a gente falou da minha rede social é, por mais que a gente tenha o mesmo pensamento e a mesma missão, eu abordo de uma forma, ela aborda de outra. E cada pessoa vai trazer uma forma diferente, porque ali você tem a personalidade de quem está por trás, né? E através daquela personalidade que vai ser passada uma mensagem. Então, a minha mensagem vem muito em corpo, mente e espírito. Então, como é que tá aquela emoção por trás daquele corpo, né? Como é que se expressa através daquele corpo. Então, eu atinjo não só essa parte física e do condicionamento do Pilates em si, mas também uma abordagem emocional e holística. E cada um aqui deve identificar qual é a minha mensagem que eu quero passar e como eu quero passar, seja de uma forma mais mental, seja de uma forma mais física, seja de uma forma mais holística, certo? E aí dentro dessa linha editorial você tem que focar não só no público, mas focar em, através da minha experiência, como é que eu posso ajudar esse público. Então eu, Lara, tive diversas experiências com diversas pessoas com corpos diferentes e dentro de um mesmo método eu pude experienciar algumas respostas diferentes. E aí você traz isso para a sua persona na rede social, porque com certeza alguém ali vai se identificar com algo que você viveu e você vai ajudar, né? Isso pensando em Lara como instrutora de Pilates com cliente. Aí venho para o lado de Lara como instrutora de Pilates ensinando instrutores. E aí você traz alguma dica para instrutores de Pilates. Algo que você aprendeu com alguém que foi extremamente importante para você e você pode passar para o outro. Com certeza alguém vai aprender com você. Então, são algumas dicas para a gente abrir a cabeça e trazer, assim, uma coisa bem importante que a gente vai falar é, dentro dessa construção de conteúdo tem que ter um planejamento. Então não é só, hoje eu quero escrever sobre os pés e aí escrevo sobre os pés, mas quem é que vai ler sobre o que você escreveu, né? Então qual é a linguagem que você vai utilizar? Se hoje você vai falar dos pés, amanhã você vai falar de quê? Então tem todo um planejamento envolvido nisso aí, mas é mais ou menos isso que a gente vai trazer para vocês hoje. É muito importante eu acrescentar, para tu tomar um chazinho, é muito importante a gente acrescentar, pessoal, antes de eu dar continuidade, eu esqueci de fazer uma pergunta. Como hoje a gente tá eu tô sem o microfone, porque a gente tá junto, como é que tá o áudio chegando para vocês? Passa pelo menos um feedback, se a gente precisa falar mais alto, se tá tudo bem, se tá chegando bem aí para vocês, porque senão a gente ia ficar com o fio pendurado aqui, e aí eu queria só saber se tá chegando bem a nossa voz aí, tá? Passa só esse feedback, tá bom? Massa, obrigada. Ok. Obrigada, minha gente. Olha, muito obrigada. Então, vou continuar aqui. Então, o que... Toquem o barco, pode deixar. Então, por que a gente... A primeira coisa é, por que a gente tá falando sobre isso? Definição de persona, comunicação na rede social. Lembrem que naquela pesquisa, não só aquela pesquisa que eu trouxe ontem, mas o que a gente tá vendo é meio intuitivo ver esse movimento que está acontecendo de todo mundo na rede social, não apenas porque aconteceu a questão do isolamento, da pandemia, mas isso foi um grande impulso para quem ainda não estava percebendo esse movimento. Óbvio, há pessoas e profissionais que estavam percebendo esse movimento dentro do mundo digital, dentro dessa configuração mais remota, né? Dessa plataforma que te tira os limites e as barreiras geográficas, né? Algumas pessoas não tinham percebido isso, ou já tinham percebido, mas não tinham interesse em entrar, tinham até um certo preconceito em entrar. Mas aí a necessidade trouxe isso à tona, né? Então, dentro daquela pesquisa que eu trouxe ontem, que eu compartilhei nos stories aqui, aquela forma de puxar o link para abrir toda a pesquisa, já que eu só trouxe alguns gráficos e ele tinha ficado pequeno na tela.
um dos gráficos representava qual é a maneira que você está se comunicando ou mostrando os seus serviços e mostrando quem você é e o que você está fazendo, já que a sua vitrine está fechada. Então a sua vitrine está fechada, as pessoas não estão passando pela frente do seu estúdio, do seu espaço, na grande maior parte da população, mas mesmo que esteja, reduziu bastante e até reduzindo, o impacto está muito grande na adesão, por exemplo. Então, de que forma você está se reinventando? Basicamente 100% quase lá do pessoal, do público, estava dizendo redes sociais e e-mail. Então é essa comunicação que a gente está trazendo aqui, que é diferente da comunicação que você podia fazer entrando na padaria vizinha ao seu espaço, para poder fazer uma parceria, colocar o seu cartaz lá, ou colocar panfletos de troca. Não que a parceria não possa continuar existindo, ela vai continuar existindo no presencial e no online também. Existem vários tipos de parceria online, mas eu estou falando sobre a comunicação. A comunicação acontece muito através da tua fachada, através daquela placa de rua, através dos eventos que você faz na praça, no parque, não sei onde, no boca a boca dos clientes. E agora a gente está tendo que se reinventar muito na rede social. E a comunicação na rede social tem uma particularidade. Então, você perde muito tempo quando você tem que parar todos os dias e dizer assim: ai meu Deus, eu não fiz no meu post de hoje. O que é que eu vou postar? O que é que eu vou postar? Mas naquele dia você não está inspirado. Ou você está inspirado em escrever, sei lá, vem na sua cabeça falar, como Lara estava dizendo, sobre os pés. Mas aí amanhã você vai e fala sobre alimentação. Aí no outro dia você vai e fala sobre postura. Aí no outro dia você vai e fala sobre sei lá o quê. Então não segue uma linha cronológica racionalmente, emocionalmente alinhada, sabe? Todo mundo que entra lá, sabe? Lara fala muito nessa linha aqui. Vanessa fala muito nessa linha aqui, sabe? Raíssa chega e fala sobre isso. Então, trazer uma linha que traga a tua personalidade. Então, por isso que Lara também estava falando. É muito importante que a tua experiência seja revelada. Então, saber o que é que precisa falar. Então, o que é que precisa falar é para quem? Para quem? Eu preciso falar sobre o quê? Sobre Pilates. Para quem? Para o meu público-alvo. Quem é meu público-alvo? E por que eu tenho que fazer isso? Tem que existir uma razão. Isso é a tua motivação. É saber qual a necessidade, para quem e por quê. E a gente já vem falando sobre isso. Então, quando você identifica isso, todas as suas experiências, como Lara estava comentando, experiências com seus clientes, experiências com alunos, para quem forma profissionais, experiências de vida, experiências familiares, muita leitura, muito conhecimento vai ser agregado aí. E às vezes você não percebe, mas nos comentários de um post, na pergunta que você lança em outro post, em outro stories, essa comunicação natural que você tenta promover junto com os seus seguidores, sabe? Que eu prefiro não falar como seguidores, sim. Eu gosto de dizer, né? Que você está criando um relacionamento ali com aquelas pessoas, um vínculo. Então é muito importante que você escute essas pessoas, porque quando você escuta, você consegue pegar ideias dos próximos conteúdos também. E perceber o quanto você pode estar ajudando. Então, às vezes você compartilha algo que foi importante para você, mas você não sabe o impacto que vai ter na vida do outro e você recebe uma surpresa de que realmente aquilo que você escreveu, aquele vídeo que você fez ajudou aquela pessoa em determinada situação na vida dela. Então, os feedbacks vão direcionando você também como é que você pode construir esse conteúdo que a gente está falando, que nada mais é do que a sua experiência, se detendo aqui ao instrutor de Pilates, a sua experiência como professor e a sua experiência de vida, a sua história. O que é que você pode contar para alguém? O que é que você traz do seu conhecimento, da sua dedicação, da sua prática como instrutor de Pilates, que vai ajudar alguém? Então é compartilhar. E esse compartilhar de experiências, ele tem um planejamento. Então, por exemplo, eu quero... Só pra vocês saberem. Eu não falei nada. Essa pessoa é disléxica. Eu quero explicar. Quando eu quero falar uma palavra, uma frase, eu já tô pensando na próxima palavra, eu sempre como uma palavra, então fica, entendeu? Como letras e vira uma palavra só. Eu queria dizer, quando eu quero, eu já nem lembro mais, mas quando eu quero falar sobre o que é o método Pilates. Então, vamos supor que eu elaboro que esta semana eu vou falar sobre o que é pra mim o método Pilates ou como é visto mundialmente o método Pilates. E aí você subdivide esse tema. Então, quem foi Joseph Pilates, quais são os equipamentos do método Pilates, o Matthew Reformer num outro post, ou quem foram os professores
a da primeira geração de Joseph Pilates, para quem o Pilates é indicado ou para quem o Pilates é contraindicado. Então, você pega um grande tema e vai subdividindo esses temas que vão ajudar você a passar a sua informação, a passar a sua experiência, a sua história. Então, primeiro, como a gente falou, recapitulando, é importante saber com quem você está falando para que a sua comunicação seja mais fácil de chegar no outro. Então, a linguagem que você vai abordar, seja para um cliente ou professor de Pilates. E, além disso, é você trazer a sua história associada ao conteúdo que você... É interessante, né? Você trazer a sua experiência associada ao conteúdo que você quer trazer para o outro. Isso pela razão de saber que as pessoas vão estar ali na rede social. Então tente imaginar a partir de agora que você tem aquelas pessoas que estão ali por alguma razão. Qualquer pessoa que te tem ali na rede social, ela pode simplesmente, se ela faz parte de uma lista de e-mails que tu criou, ela pode simplesmente se descadastrar. Se ela faz parte de uma lista de transmissão pelo WhatsApp, ela pode sair. Se ela faz parte e ela te segue na rede social e ela te seguir significa eu quero seguir os conteúdos que Lara está compartilhando. Eu quero ouvir o que Lara está dizendo, né? Eu quero ler o que Lara tem a dizer. Porque tá fazendo diferença. Tá fazendo diferença, mas se a partir do momento que passa a não fazer diferença, assim como eu, como Lara, como qualquer um de vocês, é só dar um não seguir mais. Sim. Então deixa de seguir, igual a gente deixa de ligar a televisão e opta, ao invés da TV aberta, opta por uma TV a cabo, porque você escolhe o que quer assistir. Ou você nem opta mais por TV a cabo e você só assiste um Netflix, porque aí você só precisa de uma rede de internet, né, de conexão, e você vai assistir aquilo que você quer na hora que você quer somente. Entende? Não fica com tantas opções assim. Você vai afunilando que tipo de conteúdo você quer absorver. Então você tem que pensar qual é o público que eu quero atrair. Mais uma vez eu deixo isso claro, porque senão não adianta. Vamos imaginar que só a sua família e todos os seus amigos lhe sigam lá. Mas aí você fala sobre algum conteúdo de Pilates que seja para profissional de Pilates, que seja fisioterapeuta, profissional da educação física, ou dançarino, enfim. É o profissional do Pilates. A tua família inteira, teus amigos, são teus apoiadores. Eles vão curtir, eles vão compartilhar, eles vão fazer tudo que você precisa, mas isso não significa que eles são os teus consumidores no teu modelo de negócio, né? Então, tem que analisar bem como é que você quer conduzir, mesmo que esteja lá sua família, seus amigos e as pessoas que lhe apoiam, tem que ser uma comunicação que seja envolvente com as pessoas que realmente precisam daquilo, né? Então, trazer isso realmente para dentro do teu coração, para a tua verdade, né? E sempre ter em mente, assim, que o conteúdo, ele é realmente importante para o outro. Então, muitas vezes, a gente pode chegar no Instagram e ver muitas fotos, mas sem legenda, sem conteúdo, trazendo uma experiência. Então, quando a gente vai construir esse conteúdo, a gente não pensa na vitrine, que são as fotos bonitas, por exemplo. A gente pensa no aprendizado que a gente pode trazer através daquela representação. Então, por isso que a gente está falando sobre a importância da história que você vai trazer, né? Se seja do método Pilates em si ou da sua experiência como profissional. E uma coisa muito importante, além do planejamento, que a gente vai falar sobre isso, é você ter a constância e a dedicação. Porque aquela pessoa que está ali lhe seguindo, ela espera, é uma troca, você leva conteúdo e chega a mensagem até ela e ela espera que isso chegue até ela. Então, se você posta quando você quer, uma vez ou outra, e não tem um planejamento de como eu quero que aquela mensagem chegue, não tem o resultado que você pode ter em relação à positividade que você pode trazer àquele público, por exemplo. Já aconteceu muito, eu trago meu próprio exemplo. Já aconteceu de existir essa cobrança de ter que fazer a postagem do dia. E você lança qualquer coisa sem muita essência. Sim. É uma foto com uma frase impactante, uma frase de Joseph Pilates, normalmente. Era muito fácil procurar uma frase de Joseph Pilates. Ou fazer um copia e cola de algum poeta ou alguém que você admire, né? Então traz uma frase e pronto.
É mais do que isso, sabe? Como Lara está dizendo, criação de conteúdo dá trabalho, mas acreditem, engaja no sentido de você se conectar com as pessoas. Sim. Do mesmo jeito que, por exemplo, aqui nós poderíamos estar num estúdio de Pilates onde temos 5 alunos lhe ouvindo antes ou depois da aula. Então, quantas pessoas você pode chegar? A quantas pessoas você pode enviar a sua mensagem se você trouxer a mesma coisa que você traria numa conversa com os seus clientes no seu estúdio? O que você ensinaria para eles? E você pode chegar a muito mais pessoas através disso. Então, é nesse pensamento de você vai inspirar e motivar as pessoas. E através disso você pode ir transformando a vida das pessoas, que é o que a gente acredita com o método Pilates. Não na aula em si, mas em toda a filosofia. Então, trazendo a filosofia para chegar em mais e mais pessoas. Eu queria dizer uma coisa a vocês, pessoal. Eu sei que às vezes parece... Como é que eu posso dizer isso? Esse assunto, assim, conteúdo, Sim. marketing digital, persona, avatar, lista de e-mails, fazer um lançamento, alinhamento de ideias ou cronograma editorial. São expressões muito comuns dentro do que se chama, né, marketing digital. Mas eu queria que a gente desconfigurasse um pouquinho essa leitura que a gente, que é da área de saúde, que é da área do Pilates, empreendedores ou não aqui, mas eu queria que a gente se descamasse um pouquinho dessa visão que a gente tem, que é um assunto inalcançável pra gente, ou como se fosse assunto fútil, ou como se não fosse necessário, porque o que eu faço é dar uma boa aula de Pilates e ali eu vou colocar a minha vitrine com uma foto do meu cliente dando uma aula e o que vier de inspiração eu vou fazer, porque eu não sou uma pessoa de rede social. Lembra que o que a gente está falando aqui é sobre reinvenção. A gente está falando aqui sobre um grande surto que aconteceu no mundo e que vai impactar de forma bem especial, bem única, os grandes mercados no mundo, né? O mercado de Pilates, ele não está necessariamente no essencial. O mercado de Pilates, ele não está naquele que você não vive sem, tá? A gente pode ser apaixonada por ele, mas para o público, ele vai colocar em primeiro lugar o aluguel, a moradia dele, a alimentação dele, a saúde dele mais específica no sentido de emergências, de medicamentos, de coisas do tipo. Então, a gente não está nos últimos, nas coisas mais supérfluas, para não chamar de fútil, claro. Mas a gente também não está na linha mais essencial, então é muito importante que a gente valorize. Eu dou importância às mudanças que eu posso provocar no meu cliente através do método. Eu realmente acredito nisso, ou eles são um pacote de mensalidades que estão comprando no meu estúdio? Eles são só um pacote de mensalidades ou eles são pessoas, seres humanos, que dentro do que eu acredito no método Pilates, eu posso transformar? Então eu não posso transformar só o físico e a postura e o alongamento nessa época ou em outras épocas. Eu posso, inclusive, trabalhar o emocional deles, trabalhar a autoestima deles, trabalhar através dessa atitude postural, trabalhar como eles vão enfrentar. Cada um está passando por seus problemas, então a gente está passando pelos nossos, né, para resolver nossa vida com estúdio de Pilates, com escola de Pilates, como instrutor de Pilates, como fisioterapeuta, como profissional da educação física. A gente está tendo que se reinventar, mas cada um dos nossos clientes está com seu pacotinho de problema também. Sim. Então ele está com um pacotinho de problema em casa, ou ele está com um pacotinho de problema financeiro, ou pacotinho de problema de gestão de tempo, de organização emocional, ele está com insônia, ele está com um pacotinho de problemas para resolver. A empresa dele que tem 50 funcionários, ele está com um pacotinho de problema com os investimentos que ele fez de alto risco, em que ele apostou e está caindo porque os valores estão todos loucos e ele tem que se rever toda a sua carta de investimentos, digamos assim. Ele tem que lidar, ele é uma rede de franquias, ele tem que lidar com todos os franqueados e todos os seus problemas nesse momento. Ou seja, os clientes de vocês também têm clínicas médicas, ou clínicas odontológicas, ou clínicas de estética, ou eles são proprietários de loja de roupas, ou de vendas de chocolates, ou de óculos,
E eles podem estar em categorias mais essenciais ou menos essenciais também. De mais risco de falência ou menos risco de falência. Então, se você verdadeiramente se preocupa em como você pode transformar o seu cliente através do método Pilates, aí está o gancho da sua comunicação. E aí a comunicação vai. Se é Instagram, se é Facebook, se é pelo e-mail, se é pelo WhatsApp, se é na sua lista de transmissão, se é no vídeo que você faz no YouTube, de que forma você está transmitindo essa comunicação? E o que a gente está trazendo aqui, que Lara vai trazer dicas do que ela vem fazendo no dia a dia dela, assim como eu também já vim trazendo essa experiência, é só uma questão de organização, para a gente não perder tanto tempo e se chatear ainda mais, que tem que ficar elaborando, além de tudo que a gente faz, ainda tem que elaborar o Instagram, ainda tem que elaborar minha postagem, ficar com essa cobrança interna. Um peso, se torna um peso. Não é, e a gente quer tirar esse peso, porque a gente também já carregou esse peso. Então a gente está tentando trazer simplesmente uma solução para minimizar esse peso, para simplesmente tornar a comunicação simplesmente aquilo que você naturalmente falaria para o seu cliente, só que de forma organizada e usando as plataformas que as pessoas estão se conectando, tá? Então é por esse caminho. Se você pensa assim, Vanessa, eu não atinjo o público que você atinge, por exemplo, na educação de Pilates. Eu atinjo o meu cliente praticante do método e eu noto que ele necessariamente não está aqui na minha plataforma do Instagram. Tenta ver se ele está no Facebook, tenta ver se ele estaria no e-mail, no WhatsApp, através de um link de YouTube, que você cria um canal exclusivo para eles. Ou seja, a gente está falando de comunicar. Comunicar algo que você pode transformar o dia daquela pessoa, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que não tá fácil para ninguém. Então, uma palavra que você pode deixar ali, uma motivação, uma inspiração pode mudar completamente o dia daquela pessoa. Então, algo que você faria no seu estúdio, do simples bom dia que você daria para o seu aluno, né, a energia que você levaria para ele. Então, tentar trazer um pouquinho dessa forma aqui para as plataformas, como a gente está citando. É importante essa organização no sentido de, às vezes você perde muito tempo para escrever uma postagem porque você não estava com o tema pré-elaborado. Então, por isso que é importante você ter um calendário para saber o que é que você quer passar, o que é que você quer transmitir, qual é a sua comunicação. Eu quero falar sobre o método Pilates e as adaptações. Então, traça essa meta, cumpre para poder não chegar num momento de postar e perder muito tempo. Então, as dicas que a gente tem, na verdade, são em relação à organização e planejamento, que é importante ter um calendário do que você quer passar e de quando você quer. Por exemplo, como eu já tinha falado, nesta semana eu quero falar sobre determinado tema. E aí você elabora vários subtemas. Na próxima semana eu quero é quando eu quero falar. Eu quero falar sobre outro tema, sobre as patologias das pessoas que vêm ao método Pilates. E aí você fala sobre várias patologias. São exemplos que eu tô dando aqui, mas que é importante que vocês elaborem esse calendário para que vocês não percam tanto tempo, né? Sim. Um dia, assim, normalmente eu demoro um pouco, porque eu gosto de escrever muito, mas se você tirar 2 dias para fazer só isso, elaborar o seu planejamento mensal, ou seja, eu prefiro trabalhar com planejamento mensal, mas também já trabalhei fazendo o planejamento semanal ou a postagem no dia, que eu sinto que me exigia mais emocionalmente, porque tem dia que você não tá inspirada ou você deixa para postar depois e aquela mensagem acaba não sendo passada. Então, eu crio as minhas metas em relação ao que é que eu quero passar para os meus clientes, para os meus alunos que estão ali, né? E tento fazer isso para que já fique pronto, a fim de não comprometer a chegada desse conteúdo para eles. Seja em qualquer uma das plataformas, seja em vídeo por WhatsApp, que vocês podem estar fazendo nesse momento para que eles pratiquem em casa, seja em vídeos no YouTube, mas ter uma organização é bem importante. Sim. Eu até tinha trazido aqui um slide, uma fotinha só, que na verdade me representa bastante. Sim. Apesar de Lara também usar muito post-it e fica roubando os meus. Então, o que a gente tem para
O que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que às vezes a ideia visual me favorece, Sim. tá? Então, colocar em post-its o que a gente chama nessa área de brainstorm. É você tá pensando um monte de coisa, você sai colocando um monte de brainstorm, aliás, usando esse brainstorm, que é essa tempestade, né, mental, e você sair vomitando pro papel, você sai jogando pro papel. E os post-its ajudam. Essa é a primeira parte de você espalhar tudo. Aí eu vou pedir a ajuda aqui do Lara pra gente, por exemplo, determinar de que forma uma pessoa poderia fazer essa sua linha do tempo. Eu também gosto do mensal, me dá uma sensação de mais organização. Para eu não entrar no semanal e na semana que vem eu não olho o semanal anterior e eu acabo repetindo um tema que foi falado por desorganização. E no mensal eu corro menos risco de alguém lembrar que no mês de junho eu tô falando o mesmo assunto que eu falei em maio. Mas se for dentro da mesma semana ou na semana seguinte, eu corro o risco de alguém lembrar assim. Então eu saio fazendo essa organização num calendário que pode ser simples. Eu sempre fiz num calendário do Word normal. Existe também a forma de usar dentro de uma planilha de Excel. E a gente vai trazer aqui, logo depois que a live terminar, a gente vai compartilhar um modelo de planilha que a gente pode facilitar a vida de vocês. Para quem tiver interesse, a gente compartilha com eles um modelo de ideias que você vai jogando lá para você só simplesmente se organizar. Qual é o assunto, se você já selecionou a foto, se você já colocou, se já postou, enfim. Então, algo do tipo bem simples, nada muito complexo para quem trabalha na área mesmo de criação de conteúdo, né? Mas algo simples para facilitar. Então, quem tiver interesse, a gente vai encontrar uma maneira de vocês dizerem aí, eu gostaria de receber, e a gente divide isso com vocês, tá? Mas aquilo que eu falei, das ideias que a gente pode sair jogando, eu queria logo depois que a gente terminasse, eu queria que a gente deixasse uns minutos no final, para todo mundo que tiver qualquer dúvida técnica específica, que a gente pudesse dar algumas ideias aqui para vocês. A gente queria deixar esse tempo também determinado, tá? Mas eu queria dizer isso, que a gente coloca tudo isso no papel e acreditem, tem pessoas que têm facilidade para escrita, tem pessoas que têm facilidade para o vídeo, tem pessoas que têm facilidade para criar outros tipos de links de interação. Acreditem naquele que seja a sua personalidade, né? Então, Lara gosta do textão, ela não gostava, por exemplo, dos vídeos e foi se acostumando, foi se habituando aos vídeos. Eu nunca gostei de vídeo, me habituei nos últimos anos aos vídeos também. Quem conhece meu canal no YouTube e vê meus primeiros vídeos, era uma dificuldade absurda para fazer um vídeo. E se fosse um story que tinha segundos determinados, era mais difícil ainda para mim. Então, assim, ainda é. Então, é trabalhar e sair da zona de conforto, trabalhar realmente, assim, qual é a tua missão, qual é o teu propósito. E é um esforço que você faz em nome disso, sabe? É em nome das pessoas que você quer alcançar e trazer o bem que você acredita que pode trazer. Então, é em nome desse esforço, é em nome desse resultado que você faz esse esforço, né? Como através do seu conhecimento, da sua experiência, você pode ajudar aquelas pessoas que estão ali com você, né? Então, é pensar exatamente nisso. O que é que eu tenho como propósito na minha vida, como profissional? Qual é a minha missão e como é que eu posso ajudar? Seja diariamente, né? O ideal que seja esse conteúdo passado diariamente ou da forma que você encontrar, mas tente encontrar uma forma de passar essa sua energia para o seu aluno, para o seu cliente, não só na aula em si, né? Sim. Há algumas pessoas que não sabem, mas, por exemplo, há muitas formas de você fazer uma comunicação e fazer com que o Instagram seja simplesmente a tua não vitrine, mas a tua chamada, certo? Aquele lugar onde você traz a primeira comunicação, traz aquela primeira imagem, certo? A partir dali você pode puxar as pessoas que têm mais interesse em determinados conteúdos seus para uma lista à parte. Então essa lista à parte pode ser para um grupo no WhatsApp, pode ser para um grupo, canal no Telegram, pode ser para uma lista de e-mails.
Então essa é a linha de raciocínio dentro desse mundo digital. É a mesma coisa, por exemplo, de que forma eu faço isso no presencial? No presencial, eu de repente envio ou coloco um panfleto do meu estúdio dentro do jornal do domingo. Isso eu já fiz muito no primeiro ano do Pilates Zone. Então, faço amizade com o dono da banca, coloco meu panfleto dentro. De onde eu colocava? Eu colocava dentro da seção de economia? Não. Muito provavelmente eu colocava dentro daquele encarte de saúde ou do encarte de entretenimento, né, que sempre tem aos domingos, ou no máximo no de classificados. Então eu colocava ali dentro e aí o comprador do jornal ia ter aquele panfleto ali dentro. Então você já selecionou. Primeiro, só vai ver o seu panfleto, nesse caso específico que eu estou trazendo. Só vai ver o panfleto quem comprar o jornal. Quem comprar o jornal só vai ver o panfleto quem abrir essa sessão. Porque aí é o público-alvo que eu estou filtrando. Normalmente era o tipo de perfil que se sentia atraído pelos serviços que eu estava oferecendo. Então aí ele comprava o jornal, filtrava para abrir na categoria certa, abria o panfleto, pegava o panfleto. Dos que pegavam o panfleto, ainda tinha mais outra filtragem daquele que descartava o panfleto, daquele que olhava e tinha interesse, e daquele que olhava, tinha interesse e ligava. Quando ele ligava, ele tinha que ser muito bem atendido por quem pegasse o telefone, para poder conquistá-lo, para ele vir para o teu espaço físico. Uma vez que ele entrasse no teu espaço físico, ele tinha que ser bem atendido ali, tinha que ter uma boa impressão em tudo, né? No presencial vai do cheirinho, ao cafezinho, ao espaço, à limpeza, à amorosidade naquela chegada, enfim. E aí, uma vez que tenha isso, ela marca uma aula experimental, por exemplo. Para fazer a aula experimental é mais outro passo, porque ela tem que gostar daquela aula experimental. Uma vez que fez a aula experimental, amou, e ela vai procurar os preços, é mais outra etapa. Então é mais outro filtro dela fechar ou não algum pacote para ficar no espaço. Então, a gente está falando da mesma coisa, o mesmo esforço que você faz no presencial é o esforço que você tem que fazer no online. Ou o online vai fazer todo esse passo a passo para ela chegar no seu presencial e você fechar negócio, ou você vai fazer todo o passo a passo no online para ela fechar algum negócio online com você. Então você tem que pensar que é um modelo de negócio que pode atrair para o presencial ou pode atrair para o online. Então você vai escolher, como a gente está vivendo um período em que o online está muito presente por obrigação, saibam que ele pode permanecer no online se você quiser ou não. Você pode voltar integralmente para o presencial ou você pode manter o online em paralelo como um novo modelo de negócio em paralelo ao teu já existente. Então, fazer esse passo a passo de trazer uma boa comunicação, falar com o público certo, com clareza, sabe? Sendo muito verdadeiro. Se você tem um produto, quem olha e abre aquele panfleto, sabe que, vamos imaginar, aula experimental gratuita. Ele não acha que você só tá dando aula experimental gratuita, que você sobrevive de aula experimental gratuita. Ele sabe, é muito verdadeiro isso, ele sabe que você oferece aula experimental gratuita, igual quando você passeia no shopping e você recebe um pedacinho de um biscoitinho, de uma coisa que vai te levar à loja que você vai comprar aquilo ali. É uma amostra. Então, o que você oferece na plataforma online são as tuas pequenas amostras dos teus dons, da tua missão. É uma atração para o público conhecer que você tem serviços também. Né? Então é muito importante tornar esse universo o mais transparente possível. É muito importante isso. Eu, particularmente, não gosto muito daquela comunicação que te joga alguma coisa, parece que é uma isca, e tu dá o bote na isca, aí deu o bote na isca e começa a falar nas entrelinhas, e das entrelinhas, no fim das contas, te lança algo que tu não esperava. Não, eu gosto que as pessoas tenham a clareza de, deixa eu conhecer isso aqui, eu sei que tal pessoa tem um produto, tal pessoa trabalha com isso, tal pessoa oferece serviços no presencial, no online, e ela está me oferecendo conhecer como é minimamente a realidade do que ela faz. Então, comunicação para mim, trazendo transparência, trazendo clareza, para mim facilita muito e traz um pouco da tua personalidade nesse sentido, sabe?
Então eu nem sei se eu me perdi ou se era isso mesmo. Era isso. Então, É como você comunica, seja a... Eu já falei, na verdade, mas como você se comunica com aquele público em relação ao seu lado pessoal, a sua experiência de vida e a sua experiência profissional. Porque ali você vai atingir novos clientes também e você vai manter os seus clientes que estão ali lhe acompanhando. sim, é muito importante a gente deixar claro também, por exemplo, eu sempre tive, por várias razões, muitas restrições de achar, eu tenho a minha rede social profissional, tenho a minha rede social pessoal. Cada dia mais, como o mundo está se tornando mais naturalmente digital, cada vez mais, óbvio, com um pouco de bom senso, dentro da linha do que você oferece, você é um profissional da área de saúde. Aí você só fala sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre não sei o quê, mas você começa a compartilhar um monte de coisa pessoal que vai contra os teus princípios daquilo tudo que tu prega na alimentação ou, enfim, dentro de outras coisas. Então, se você não está muito alinhado na vida pessoal e profissional, fica um pouco difícil de você passar credibilidade daquilo que você está pregando, não passa verdade, né? Então, só que ao mesmo tempo, ao longo desses últimos tempos, vem se comprovando que quanto mais verdadeiro você é, mostrando quem você é como profissional e como pessoa, dentro de uma única rede social, dentro de uma única plataforma de comunicação, digamos assim, isso torna a tua pessoa como comunicadora, como comunicador, muito mais autêntico. Sim. As pessoas gostam, elas não estão ali só vendo uma vitrine, elas não estão passando na rua, olhando a vitrine e indo embora. Elas estão entrando elas têm intenção de entrar, como se fosse a tua casa, como se fosse Conhecendo quem é você. Conhecendo quem é você. Ela não consome algo de quem ela não conhece. Né? Ela deseja consumir algo de quem ela minimamente conhece. Não precisa rasgar a vida, mas minimamente trazer quem você é, o que você pensa, de que forma você lida com as situações cotidianas. Isso traz um pouco de autenticidade, um bocado de autenticidade a essa comunicação, tá? Então, são só algumas dicas aqui. E acho que nessa linha de raciocínio eu já encerrei. Tu tem alguma coisa para falar disso? Não, já fui falando. Acho que tem algumas dúvidas que mandaram aí, né? Não sei, deixa eu ver. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, manda ou nessa cartinha ou manda por escrito aí mesmo. Tira a mão da cebola nesse momento e vem falar com a gente. Sim. O Felipe comunicou aqui, por exemplo, é muito importante ter um mapa da empatia definido para traçar a ordem de postagens, né? É muito importante ter não só o mapa da empatia, mas o que é que você quer comunicar e que tem muito a ver com isso que o Felipe tá falando, né? E se quiser acrescentar alguma coisa, por favor, acrescenta aqui, tá, Felipe? Às vezes a linguagem pode vir diferente em determinadas plataformas ou maneiras de aprendizagem, então eu posso interpretar diferente aquilo que tu tentou dizer, mas é você perceber o que eu quero falar, para quem eu quero falar e por que eu quero falar e trazer isso numa linha de tempo que seja interessante, né? Que a pessoa espere quando abre a minha rede social, quando peça para ver as minhas notificações, seja notificado das minhas postagens, ele sabe mais ou menos o que é que vem por ali, né? Tem gente que tem um caderninho do 939. Por quê? Porque espera o que é que vem ali. Espera o que é que vai ser falado e o que é que pode ser acrescentado dentro desse projeto. Então é você trazer algo do tipo, quem vem falando bastante sobre ou Janela de Luz ou Minutos de Luz, que Lara também está encabeçando, é saber mais ou menos o que é que vai chegar ali. Ela não espera escutar o Minutos de Luz e ter ali um conteúdo sobre os elders, por exemplo. Ali é outra coisa, dentro de uma outra percepção, é dentro de uma outra... E é bem importante você estudar as características desse público. Como Vanessa já falou em outras lives. Então, qual é a faixa etária desse público, o que é que ela gosta de fazer, quais são as principais dificuldades, os principais desafios, para que você, através da sua missão, possa trazer algo para acrescentar. Então, o seu papel vai ser em cima da ajuda que você pode trazer a essas pessoas que lhe acompanham, que são as personas ou o público-alvo, são as pessoas que estão ali com você. Então você deve identificar, você deve estudar
todas essas características dessas pessoas para que você possa cada vez mais, através da sua comunicação, se alinhar a elas, porque elas vão se conectando cada vez mais a vocês. Sim. Pessoal, é muita novidade, né, dentro desse universo. Como é que isso que a gente vem trazendo, principalmente quando eu comecei a falar nesse formato de live aula, né? Hoje nem foi muito, hoje eu só coloquei 2 figurinhas aí para ilustrar, mas é muita novidade, esses assuntos traz algum incômodo ou traz uma instiga, traz um desejo de buscar mais. O que vocês têm sentido com isso? Sim. É um assunto... São nomenclaturas e assuntos que trazem mais incômodo ou que trazem mais curiosidade? Fala aí pra gente, vamos trocar uma ideia nesses últimos 10 minutinhos, por favor. Vocês podem falar, como os comentários estão abertos, vocês podem falar pelos comentários mesmo, se for mais fácil, mas tira a mãozinha aí do almoço por um segundo, compartilha aqui com a gente o que é que vocês estão sentindo, só pra gente receber esse feedback e a gente poder trocar uma ideia, que é muito importante pra gente poder trocar uma ideia com vocês e a gente saber realmente se isso gera mais incômodo ou mais curiosidade. Porque eu lembro quando foi, olha, em 2016, 2017, era muito ruim pra mim. Nessa comunicação digital, ter que aprender toda essa nomenclatura, eu não sabia o que era nada disso, era um mundo novo, parecia um mundo paralelo. E realmente quando você entra nesse mundo paralelo, você fica parecendo um sei lá o que, um ET, porque nem todo mundo fala ao seu redor, fala essa linguagem. E a gente que é da área de Pilates, a gente só fala de Pilates. Então chegar aqui, tentar imaginar a criação de conteúdo, como é que eu vou perder tempo ainda fazendo isso? E linha de tempo, cronograma de postagens, sabe? Isso é só abrir a cabeça para que a gente possa entender melhor, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta ali na cartinha de pergunta, mas sem revelar, eu não preciso abrir aqui a caixinha, tá? É só para ler a pergunta também. Mas também, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai fechando, a gente vai concluindo a nossa linha de raciocínio. Lembrando só que durante essa temporada e essa edição especial do Chá com Joe, né, Business, a gente vai estar trazendo muita linguagem nova. Nesse Chá com Joe Business eu não vou estar trazendo muito conteúdo necessariamente de Pilates, mas sim de como potencializar o que você pode fazer com o Pilates dentro do teu mercado. Né? Então aí a gente traz conceitos da produtividade, conceitos administrativos, de gestão de pessoas, gestão de marketing, e criação de conteúdo é gestão de marketing. Isso que a gente estava falando aqui sobre compartilhar com vocês uma linha do tempo, uma grade, uma planilha em que você possa organizar. Tente imaginar que quem trabalha com marketing faz uma planilha para cada um dos profissionais que ele presta serviço, para cada uma das empresas que ele presta serviço, porque senão ele se desorganiza. Se ele recebe um salário, um valor para poder tomar conta das redes sociais de grandes empresas, ele tem que ser organizado. Então o que a gente está falando é simplesmente, se você não tem como terceirizar isso, né? Então, de que forma você pode fazer? Se você não tem como terceirizar a gestão do teu espaço e colocar alguém para coordenar teu espaço, então é você que tem que gerir, a gente vai trazer minimamente conceitos para que você possa fazer isso. Para que você possa entender esse novo mundo que a gente está vivendo e que não vai voltar ao normal por completo. Então a gente tem que se habituar a esse novo mundo que vai ser ou um universo paralelo por muito tempo, ou vai ser realmente um novo mundo para muitos, né? Então o que eu queria era realmente que a gente entendesse isso. Então o Chá com Joe Business, ele vai vir para isso, tá? Ele vai vir para trazer conceitos nesse nível, tá? Com convidados ou sem convidados, formato live aula, formato sessão de perguntas. Vou estar sempre deixando claro antecipadamente o que a gente vai fazer. E assim a gente vai seguir no Chá com Joe Business. O Atravessando a Ponte em paralelo vai estar acontecendo pelos próximos 6 dias, começando hoje, no horário de Portugal. No horário do Brasil, às 18 horas, tá certo? No horário de Brasília, às 18 horas. Então façam aí o cálculo de que horas é, mas a gente vai estar falando sobre outro tipo de incômodo, outro tipo de necessidade, que é a necessidade dentro de uma linguagem mais universal no método Pilates.
Então tem muita gente sentindo essa dificuldade de não saber, faz aula com um profissional renomado, mas não entendeu a ordem, não entendeu a sequência, foi para um congresso e perdeu a oportunidade de aprender ainda mais, porque não entendia aquela lógica que todo mundo parecia entender, entendeu o sistema de Joseph Pilates. Então o Atravessando a Ponte é a oportunidade da gente entender que existe isso, para você se reconhecer no método, em que ponto você se encontra, ou de que forma você trabalha, pelo menos para você saber identificar. Então o Atravessando a Ponte vai ser sobre isso. Enfim, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo desse tipo para tentar ajudar. E quando a gente lançar as perguntas, minha gente, o que é que você está precisando? De que forma eu posso te ajudar? É aí que a gente consegue, como dica aqui, né? Mas é aí que a gente consegue criar conteúdos. Não é pra gente se hiperlotar de conteúdo e a rede social ficar bombando, mas é pra gente verdadeiramente solucionar... Saber como ajudar. Solucionar os problemas reais, do que vocês estão expressando, tá? Então, nem sempre o que a gente acha que quer falar ou o que a gente deseja falar é o que vai alcançar as pessoas. Então, a gente tem que pensar realmente no que a gente pode fazer por quem tá aí do outro lado, né? Então, lembrando que tá todo mundo no mesmo barco, ou em barcos diferentes, mas dentro da mesma tempestade, ou em barcos diferentes, em tempestades diferentes, mas no mesmo momento. Então, é tentar entender que tá todo mundo passando por uma situação nova. E a gente tenta trazer aqui a nossa contribuição e a nossa ajuda, né? Então, assim, gostaria muito que vocês pudessem compartilhar um pouquinho aí do que vocês acham, o que é que vocês estão sentindo. Se vocês desejam que a gente compartilhe o que a gente falou aqui, e se as ideias ajudaram um pouquinho, né? Se o dedo pode sair só do coração, se pode escrever algo, ou se só pode ser no coração, mas digam alguma coisa aí pra gente, de alguma forma, agora ou depois, porque é muito importante pra gente receber esse feedback, tá? Sim. Porque a gente já tá nos últimos 4 minutinhos de live, e o Instagram corta a gente, e a gente queria deixar isso claro, né? De toda forma, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer, principalmente no início, todos os comentários e os feedbacks e os alôs que vocês estavam dando. Né? A live fica salva, como é de praxe, para quem puder assistir depois, no seu horário mais conveniente. A gente sempre fez isso e pretendo que sempre possamos fazer isso, né? E deixa a gente saber de que forma a gente pode ajudar melhor. Espero mesmo que hoje tenha sido útil, né? Também. Quer falar alguma coisa? Já falei tanto. No início eu falei tanto. Foi, não foi? Foi. O que vocês precisarem, alguma dica, alguma dificuldade que vocês tenham, podem falar com a gente. Se sobre o conteúdo que a gente... Não acredito. Tava todo mundo falando, o comentário que tava pausado. Chegou aqui. Agora não vai dar tempo. Tem 3 minutos, vamos ver aqui. Todo mundo tava comentando e tava pausado e a gente aflito, achando que ninguém queria falar com a gente. Se quiserem mandar só coração, mandem, né? Tudo bem. Desde agora tem que ler minimamente. Peraí, calma. Pausou há muito tempo atrás, minha gente. Que é isso? Muito tempo. Eu tava até achando estranho. Também. Mas bora lá, peraí. Eu fiz o pessoal tá chateado, não é possível. Não gostaram do conteúdo que a gente trouxe hoje. Vamos lá, isso aí, às vezes colocamos muito aquilo que nós acreditamos que o cliente precisa, esquecemos de entregar o que ele está buscando, isso mesmo. Um misto de curiosidade e muita informação, eu tô passada. Mais curiosidade, certo? Curiosidade, muita novidade, mas despertando a vontade de entender e dominar esse universo também. O Instagram já avisou o tempo aqui. Parece complicado dentro da minha rotina hoje, não me vejo fazendo isso, mas fico curiosa a respeito, ótimo. Incômodo e curiosidade por não saber algumas coisas e querer aprender. Gera mais curiosidade, são muitas informações, mas que nos leva cada vez mais a aprender sobre como agregar, né? Para agregar e fazer isso ao nosso público. Expande a consciência para uma maior organização. Sai da ideia de largar informações aleatórias e conectar. Ótimo, um posto com o outro, perfeito. Muitas informações, mas já me deu um norte, principalmente no que não fazer. Aprendizado, sempre gostei, mas nunca estudei nada. Você vem para explicar e nos ajudar a entender isso. Vão ser 18 horas horário de Brasília, sim, Josi. De suma importância tudo que foi colocado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, vocês deram feedback. gente. Estou amando todas as dicas, porque para mim é um mundo novo. Eu pagava uma pessoa para fazer para mim. Devido a essa situação, estou aprendendo muito. Porque eu ouvia meus filhos fazer falar dessa linguagem virtual. Maravilha. Ótimo. Com certeza ajudaram. Para mim está sendo ótimo. Deus abençoe. Você também. Vou tentar começar fazendo a programação semanal. Maravilha.
De pouquinho em pouquinho. Valeu, parabéns. Obrigada, meninas. Vocês sempre agregam muito. Agora todo mundo rindo pra gente. Acontece, vocês moram em nossos corações. E vocês no nosso. Lara me deixa nervosa, rapaz. Aí eu pausei aqui. Fiquei acenando pra vocês. Meu Deus. Aí pausou, congelou. Eu, minha gente, ninguém fala nem olha só. Maria. Digam pra gente se vocês acham que foi... Tu. Um beijo, gente. Muito Olha. obrigada por vocês estarem aqui conosco. Sim. Cheiro no Um coração beijo, de cada bom um. dia. O Instagram vai cortar a gente. Terminei essa live rindo minimamente com a gente, tá certo? Tô suando, comecei com frio, agora tô com calor, tá vendo? É, mamãe, fica nervosa. Fica assim. Beijo. Cheiro, pessoal. Se cuidem. Bom dia. Tchau, tchau.